No vídeo de hoje vamos falar sobre a localização das prestações de serviços em termos de IVA. Vamos dar dois exemplos, dois casos e em simultâneo vamos também fazer o preenchimento para esses dois casos da declaração periódica do IVA. Quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Na Certform Escola de Formação Prática desenvolvemos um amplo conjunto de cursos fortemente práticos, muito orientados para as necessidades do mercado de trabalho. Para conhecer a nossa oferta formativa, pode sempre consultar o site da Certform em certform.pt. No calendário de formação, tem acesso às datas de início dos cursos live streaming. Em tempo real, tem uma data de início. Quanto a toda a oferta formativa da Certform, seja live streaming, seja e-learning, podemos consultar e-learning live streaming. Temos então todos os cursos na forma e-learning, com sessões assíncronas, ou seja, sessões que não obrigatoriamente necessita de ter um horário fixo para as poder assistir. Pode sempre fazer os cursos e-learning de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com o seu horário. A plataforma está 24 horas, 7 dias por semana disponível para si. A partir do momento em que faz a sua inscrição num curso, pode imediatamente iniciar o seu percurso formativo e fazer o curso ao seu ritmo, de acordo com a sua disponibilidade. Quanto à formação live streaming, os cursos têm uma data de início são também cursos que podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. As sessões são síncronas, são em tempo real. Vamos então falar sobre prestações de serviços. Eu vou já começar por identificar duas situações que ocorreram numa empresa e vamos resolver essas questões à luz das regras de localização das operações de prestações de serviços na base do artigo 6º do Código do IVA. É uma matéria de IVA que hoje nos traz aqui ao canal do YouTube da Certform Escola de Formação Prática. Temos então um exemplo no mês de outubro, a ABC Limitada, que é um sujeito passivo, com sede em Coimbra, adquiriu os seguintes serviços. O serviço A, adquirido à entidade K, sujeito passivo com sede na Alemanha, ou seja, Estado-membro da União Europeia, pelo montante de 5.000 euros. E depois temos um serviço B, adquirido à entidade J, com sede em Angola, pelo montante de 10.000 euros. A empresa ABC Limitada é um sujeito passivo de IVA e tem a sua sede em Coimbra. Portanto, um sujeito passivo de IVA com sede em Portugal. E esta entidade, ela, na qualidade de adquirente, vai adquirir dois serviços. Um serviço é adquirido a uma empresa que é um prestador de serviços, do serviço em concreto, da Alemanha, ou seja, de Estado-membro. Temos então aqui uma operação entre dois sujeitos passivos, a empresa portuguesa adquirente e a empresa alemã prestadora. E depois temos um segundo exemplo em que a mesma empresa portuguesa, também adquirente, vai adquirir um serviço, mas a uma empresa de Angola, que é considerado um país terceiro. E, portanto, temos então dois sujeitos passivos, em que o adquirente é um sujeito passivo de Portugal, com sede em Portugal, e o prestador de serviços tem a sua sede em Angola. Também é sujeito passivo. Como é que nós vamos resolver esta questão?
ou estas duas questões, e como é que preencheríamos a declaração periódica do IVA se numa empresa ou num trabalhador independente ocorresse esta situação. Bom, para tal nós temos de conhecer as regras de localização das prestações de serviços. Existem duas regras gerais de localização. E também é importante, desde já, referir o que é localizar uma operação. Porque localizar uma operação é fundamental para nós, ou saber localizar as operações, é fundamental para trabalharmos a matéria do IVA. Localizar uma operação para efeitos fiscais significa determinar o território onde ela é tributada. Ou seja, determinar o ordenamento jurídico fiscal que lhe é aplicável, onde será tributada e com especial relevância para as taxas que vamos aplicar, porque se a operação for tributada em Portugal, nós vamos aplicar as taxas de IVA que se aplicam em Portugal. E, consequentemente, o artigo 6º do Código do IVA, em primeiro lugar, o artigo 6º do Código do IVA, ele apresenta as regras para localizar as operações. Regras para localizar as transmissões de bens e as prestações de serviços. Este vídeo é sobre prestações de serviços. Existem duas regras, e são duas regras gerais, de âmbito geral, pelo que teremos também de ter em consideração as exceções, mas este vídeo apenas vai abordar as duas regras gerais. A primeira regra geral, que está na linha A do número 6 do artigo 6º, diz-nos o seguinte: quando o adquirente dos serviços seja um sujeito passivo de IVA, e sendo o adquirente um sujeito passivo de IVA e o prestador um sujeito passivo de IVA igualmente, estamos numa operação B2B, ou seja, business to business, os dois sujeitos passivos, adquirente e prestador. Então, neste caso, as operações, elas são tributáveis no lugar onde o adquirente tenha a sua sede, o estabelecimento estável ou, na sua falta, o domicílio fiscal para o qual os serviços são prestados. Uma segunda regra, também de âmbito geral, e que está contida na linha B do número 6 do artigo 6º, aplica-se quando o adquirente dos serviços for uma pessoa que não seja sujeito passivo do IVA, e o prestador é um sujeito passivo do IVA. E aí estamos perante uma operação B2C, ou seja, Business to Consumer, e nesse caso as operações elas são localizadas na sede, estabelecimento estável ou domicílio do prestador dos serviços, que no fundo é aqui o sujeito passivo. Ora, no exemplo que eu hoje trago, ou nos dois exemplos que hoje trago, nós vamos aplicar a primeira regra geral, porque neste exemplo os dois sujeitos passivos, efetivamente os dois são sujeitos passivos, quer o adquirente, quer o prestador. No serviço A, o adquirente é a nossa empresa, a ABC, que tem sede em Coimbra, portanto tem a sua sede em Portugal, e o sujeito passivo, o prestador do serviço, também é um sujeito passivo, mas ele tem sede na Alemanha. Portanto, de acordo com a primeira regra geral, esta operação ela tem a sua localização em Portugal, que é onde o adquirente efetivamente tem aqui a sua sede. Portanto, esta operação vai ser tributada aqui em Portugal, o que significa que sobre o valor do serviço vamos aplicar a taxa que se aplica aqui em Portugal. Nós vamos considerar que este serviço seria tributado à taxa normal de 23%. E quem vai ter de proceder ao pagamento do IVA vai ser o adquirente.
E, portanto, vamos aplicar uma regra de reverse charge ou autoliquidação, vamos fazer uma inversão do sujeito passivo. O reverse charge, ele usa-se em termos de definição, o reverse charge consiste no facto do adquirente, que é o comprador, substituir-se ao prestador ou ao vendedor na obrigação de liquidar o IVA. E aqui vamos ter de fazer isto. Ou seja, vai ter de ser o adquirente que vai proceder ao pagamento do IVA aqui em Portugal. Portanto, a ABC, sujeito passivo de IVA, com sede em Portugal, vai pagar o IVA a partir da sua declaração periódica. O adquirente terá de liquidar IVA no Estado-membro onde é residente e onde entrega a sua declaração de IVA em função do seu regime de tributação. Este regime, no fundo, liberta a entidade vendedora ou prestadora de ter de entregar uma declaração em cada um dos estados dos adquirentes, sendo o adquirente aquele que terá a obrigação de liquidar o imposto da declaração periódica que entrega no seu país. Então vamos trabalhar a partir da declaração periódica este serviço que a empresa ABC Limitada, sujeito passivo, adquire a um sujeito passivo da Alemanha, a entidade K. Bom, o valor do serviço é de 5.000 euros. O que nós vamos fazer, e estamos aqui na posição da empresa ABC Limitada, estamos a trabalhar isto na perspectiva da empresa ABC Limitada, é o seguinte. Na declaração periódica da entidade ABC Limitada, o valor do serviço ele vai ser declarado como base tributável no campo número 16, onde nós inscrevemos o valor de 5.000 euros. Ou seja, nós neste campo 16 declaramos os serviços efetuados por sujeitos passivos de outros Estados-membros cujo imposto foi liquidado pelo declarante. É isso que está precisamente a acontecer aqui. Vamos ser nós agora a liquidar o imposto, portanto, fazendo 5.000 euros vezes 23%, temos 1.150 euros, que é um IVA a favor do Estado e que vai ser declarado no correspondente campo 17. 1.150 euros, que é o IVA da operação declarada no campo 16. Bom, está aqui então a operação apresentada. Na qualidade de adquirente, a empresa portuguesa usufrui do direito à dedução do IVA suportado. Obviamente, considerando que este serviço não está excluído do direito à dedução do artigo 21º do Código do IVA. E nesse âmbito, de podermos efetivamente deduzir o IVA deste serviço, vamos efetuar a dedução do imposto no campo número 24, o imposto a favor do sujeito passivo, e o campo 24 servirá para deduzir o IVA dos serviços, dos outros bens e serviços. E, portanto, está a operação integralmente considerada, declarada na declaração periódica do IVA. Campo 16 vai ser preenchido com a base de 5.000 euros, que é o valor do serviço. O IVA a favor do Estado, que é entregue pelo adquirente, ou seja, este mecanismo do reverse charge, vamos entregá-lo ao Estado, IVA a favor do Estado, utilizamos o campo 17, aquele que está mesmo ali paralelo ao 16, se no 16 colocamos 5.000 euros, no 17 o respectivo IVA a pagar 23%, neste caso de 5.000 euros. E como adquirentes, como compradores, vamos proceder ao exercício do direito à dedução do IVA. Eu considero, no pressuposto, obviamente, de este tipo de serviço não estar excluído à dedução pelo artigo 21 do Código do IVA. Então está trabalhada a primeira questão. Vamos então à segunda.
Temos um serviço B que é adquirido à entidade J, mas a entidade J tem a sua sede em Angola e o valor é de 10.000 euros. Bom, vamos igualmente considerar que esta operação é tributada em Portugal, o adquirente tem a sua sede em Portugal e, portanto, vamos seguir a primeira regra geral do artigo 6º, ou seja, da alínea A do número 6 do artigo 6º do Código do IVA, mas a forma de declarar esta operação é diferente relativamente à operação anterior. Porque aqui, na operação anterior, nós usamos o campo 16 quando o serviço é efetuado por um sujeito passivo de outro Estado-membro, a Alemanha. Como o serviço aqui é efetuado por um sujeito passivo de Angola, não podemos utilizar o campo 16. Ele é exclusivo quando os serviços são prestados por entidades ou sujeitos passivos de outros Estados-membros. No caso concreto, nós vamos ter que usar o campo número 10, desculpem, o campo número 3, para declarar o valor do serviço e o correspondente campo 4 para declarar o IVA a favor do Estado. Considerando a taxa de 23%, serão 2.300 euros. O valor que foi declarado no campo número 3, ele vai ter de ter uma correspondência ao quadro 6A da declaração periódica do IVA, que eu vou agora abrir, nomeadamente ao 98. O 6A são operações localizadas, portanto, o A são operações localizadas em Portugal, em que, na qualidade de adquirente, liquidou o IVA devido, exatamente, é mesmo isto que nós acabamos de fazer, e a países efetuadas por entidades residentes em países ou territórios terceiros. E, portanto, vamos inscrever no campo número 98 os tais 10.000 euros que efetivamente correspondem ao valor inscrito anteriormente no campo 3. Portanto, fazemos esta correspondência do campo 3 ao campo 98 do quadro 6A. E também, uma vez que estamos aqui a adquirir um serviço, já procedemos ao imposto a favor do Estado através deste mecanismo de autoliquidação, mas agora vamos ter direito a deduzir o IVA. E o direito a deduzir o IVA nós fazemos-lo igualmente no campo número 24, porque o campo 24 ele tem como função a dedução do IVA de outros bens e serviços, da aquisição de outros bens e serviços. Portanto, nós vamos somar a estes 1.150 euros, que já lá estão da operação anterior, os 2.300 euros da dedução da segunda operação. E, portanto, passamos a ter 1.150 euros mais 2.300, ou seja, 3.450. 3.450 de IVA dedutível. Portanto, temos assim a forma de declarar estas duas operações que terão de ser declaradas em campos distintos, como acabei agora de explicar. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.